Bom dia, quarto ano. Então, hoje nós vamos continuar, né? E vamos iniciar o capítulo 2, onde a gente vai estudar as cidades do passado e do presente. Então, esse capítulo, pessoal, nós vamos ver, né, como foi que surgiu as primeiras cidades. E a gente vai fazer uma comparação de como eram as cidades antigas, né, do passado, e as cidades atuais. Vocês vão abrir o livro, né, de história na página 47, para que vocês acompanhem, né, o nosso diálogo e faça a análise das fotografias que tem, né, no nosso livro. Pessoal, na página 47, nós temos duas fotografias iniciais, que elas estão mostrando duas cidades brasileiras. A primeira imagem mostra a cidade de Fortaleza e a segunda é a cidade de Curitiba. Pessoal, essas duas fotografias, elas mostram, né, que essas cidades, elas têm características semelhantes, né, características parecidas. Então, pessoal, o que é que essas cidades, né, elas apresentam como características? Essas cidades grandes. Primeira coisa, essas cidades, pessoal, há uma concentração maior de pessoas. Então, há uma grande quantidade de pessoas nessas cidades. Segundo, que ela há uma variedade de serviços, como, por exemplo, muitas escolas, hospitais, postos policiais, lojas, comércios, etc. E terceiro, pessoal, que há uma prefeitura, uma sede de governo de município. Então, essas são características comuns que a gente tem nas cidades. Mas afinal, pessoal, como foi que surgiu, né, as cidades do passado? Como é que elas se formaram? Na página 48, a gente vai ver isso. Primeira coisa, cidades do passado. A gente tem como uma das mais antigas cidades do passado a cidade de Mesopotâmia, ou seja, né, a região mesopotâmica. Essa região da Mesopotâmia, pessoal, ela tem esse nome porque ela é uma comprida faixa, né, cortada por dois grandes rios, né, uma faixa de terra. O rio Tigre e Eufrates, né, pessoal? Então, recebe esse nome por conta disso, a cidade de Mesopotâmia. A primeira coisa que a gente tem que saber. Segundo, pessoal, a Mesopotâmia ela apresenta uma vegetação e um clima que é seco e quente, né? Então, durante a maior parte do ano, o clima que prevalece é o clima seco e quente. A vegetação dessa cidade da Mesopotâmia, pessoal, ela apresenta esse clima, certo? Só que tem uma característica que é bem interessante, pessoal, que na formação, né, dessas cidades, as pessoas souberam aproveitar, né, as águas do rio Tigre e Eufrates. Então, o que foi que elas fizeram, né? Elas praticaram agricultura e elas souberam aproveitar para o pastoreio, para construir as suas cidades, né? Para irrigar a terra. E outra característica legal dessa cidade, pessoal, do passado, é que ela já possui um governo próprio. Ou seja, ela é uma cidade-estado, certo? Então, nós historiadores costumamos dizer que essas cidades do passado, elas já possuíam, né, cidades-estados, ou seja, um governo que tinha sua própria autoridade, né, suas próprias características. Essas cidades, pessoal, nós vamos ver na página 49 que elas vão mudar, ou seja, elas vão crescer e vão passar a disputar, né, o controle sobre as terras. Então, o que é que vai haver nisso? As cidades que possuíam, né, mais terras, que cresciam mais, que possuíam um poder maior, elas, né, acabavam entrando em conflito, né, para se tornar um império. Então a gente diz que império é o quê? É uma região formada por um rei. Então, nessas cidades, né, como Mesopotâmia, né, e os seus arredores, foram surgindo conflitos pelo quê? Pelas terras, pelas disputas na agricultura, sobre os bens. Então, o que é que acontece? Eles querem se tornar império e vão se tornar império a partir do momento, né, que eles têm uma região estável com o quê? Com mais riquezas. Nós temos aqui, pessoal, mostrando na página 49, né, que nós tivemos como
primeiro império estável, né, a cidade de Arcade, onde a gente tinha o rei Sargão. Ou seja, esse rei, pessoal, ele tinha o quê? Ele tinha um grande império, tinha um conjunto de cidades e regiões subordinadas pelo seu governo, que assim, né, se tornou uma cidade mais poderosa. Depois foram surgindo, como por exemplo, o Império da Babilônia, né? O Império Assírio, que vocês vão conhecer mais adiante. Na página 50, pessoal, a gente tem falando um pouco sobre a agricultura, o pastoreio e o artesanato. Então, como era, né? A gente sabe, pessoal, que os habitantes dessas cidades da Mesopotâmia, o que é que eles faziam? Eles praticavam a agricultura, o pastoreio e o artesanato. Os camponeses, pessoal, eles transformavam terras pantanosas e desérticas, né, em campos cultivados, ou seja, com grandes pastagens, com pomares, né? Então, eles cultivavam, né, vários tipos de cereais, cevada, trigo, centeio, plantavam linho, algodão, usavam na confecção de tecidos, criavam ovelhas, porcos, bois, né, entre outros animais. Para quê, né? Para serem usados como transporte de carga. Os artesãos da Mesopotâmia, gente, eles eram o quê? Tecelões, carpinteiros, ferreiros, joalheiros, entre outros. E eles faziam, pessoal, obras que eram consideradas extraordinárias, né? Como a gente pode observar aqui nessa imagem da página 50, nós temos obras que eram feitas, né, que eram produzidas por essas pessoas que habitavam, né, a região da Mesopotâmia, as cidades da Mesopotâmia. Nós temos também, pessoal, uma coisa bem interessante, é que esses povos antigos, eles praticavam o quê? Praticavam o comércio, né? Que hoje a gente sabe que é a troca, né, e a venda de produtos. Então, lá naquele momento, né, eles já praticavam o comércio. A gente tinha o comércio interno, ou seja, que era uma venda, né, e uma comercialização que era mais interna, da área rural para a área urbana. Então, se eu produzo tecidos, eu vou comercializar, né, com a área urbana, né? Então, eu estou fazendo comércio interno. Já o comércio externo eram os povos que praticavam, né, e faziam as rotas comerciais para outras regiões, né, para outras cidades. Então, eles percorriam o quê? Distantes, terras, para levar e trazer produtos. Então, nós temos aqui, na página 51, mostrando um pouco, né, de como era essa rota comercial. Os produtos obtidos pelos mesopotâmicos em outras regiões. Então, a gente tem o cobre, a prata, o ouro, entre outros. Vocês fazem aí uma análise, né, desses produtos. Então, o que é que eles levavam, né, para essas regiões? Cereais, lãs. Na volta, eles traziam, por exemplo, madeira. Da Índia, por exemplo, traziam artigos de luxo como marfim, pérolas, que nesse momento, né, era algo valioso para esse povo, para essa cultura. Na página 52, nós já vamos conhecer outra, né, cidade que surgiu lá no passado, que ela também ficou considerada como muito importante, que é o comércio dos antigos egípcios, né? Então a gente tem um império egípcio aí, né, se destacando como a cidade-estado do passado, onde ela se formou, né, e se tornou um grande império, e onde o comércio, né, ele vai, né, ter uma, como é que eu posso dizer? Ele vai ter, né, pessoal, grande ênfase. Os antigos egípcios, pessoal, eles usaram, né, instrumentos do rio Nilo e transportes de mercadorias. Então, na página 52, eu tenho, pessoal, aí mostrando como é que eles faziam essa rota, né? Então, eles faziam através do rio, né, do rio Nilo. Então, através de barcos, né, eles levavam e traziam o quê? Produtos, transportavam mercadorias, né? Na página 53, pessoal, eu tenho os fenícios e o comércio. Os povos fenícios, eles vão se destacar aqui por quê? Porque eram povos, pessoal, que, né, eles findaram o comércio dentro da região egípcia. Então, o que acontecia, né?
eles saíam, faziam longas viagens, né, para controlar esse comércio, né, o comércio egípcio. Então, o que é que eles faziam, né? Eles faziam essa rota e comercializavam e produziam azeites, cereais, toras de cedro, joias, tecidos, algodão e produtos, né, que eles não tinham em seu território. Na página 54 e 55, pessoal, vocês vão fazer as atividades, que é, né, sobre o que a gente já conversou agora do nosso capítulo.